Sejam todos bem-vindos, então, à aula 2 do curso de eletrocardiograma, e vamos embora, tá? O meu objetivo é uma aulinha semanal, 30 minutinhos, e pau na máquina, tá? Tentar desmistificar um pouco o eletro e dar uma ideia de olhar o eletro de uma maneira racional e sistemática, tá? Eu aprendi eletro na base da orelhada, assim. O que tem nesse eletro? Aí você olhava, acho que é uma FA. Não, acho que é um BAVT. E nunca aprendi, assim, de maneira formal, assim, desde o começo, senão teria facilitado muito a minha vida. E eu quero passar essa maneira mais racional da gente ver o eletrocardiograma. Deixa eu fechar a porta aqui. Então, lembrando alguns conceitos básicos da aula anterior, a gente conversou que o coração ele é capaz de produzir energia elétrica através do deslocamento de íons pela membrana do coração. Então, esse deslocamento de íon, através de um gradiente eletroquímico, vai produzir uma carga elétrica e essa energia elétrica vai ser representada através de vetores. Essa carga elétrica, como se a gente jogar uma pedra na água, ele vai fazer por ondas, assim, ela vai despolarizar o coração por ondas, e vai formar esses vetores que vão ter direção, sentido e magnitude, e o eletrocardiograma nada mais é do que a representação gráfica desses vetores. Então, a gente entendendo um pouquinho isso daí vai facilitar bem a sequência de entendimento, senão a gente fica decorando regra de eletro e depois esquece, e daí nunca aprende o negócio direito, sabe? E é claro, a gente tem que entender o racional e tem que treinar no dia a dia, assim, tem que ver eletro, laudar eletro, discutir, senão você pega aquele conhecimento e acaba não indo para frente, sabe? E, obviamente, o eletro vai dar informação sobre a anatomia e funcionamento do coração. Então, ainda um slide da aula passada sobre a sequência de ativação normal no coração. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, o nó sinusal, ele tem um automatismo, ele despolariza automaticamente descargas elétricas, e essas descargas têm uma sequência de ativação no coração. Então, ela despolariza primeiro o átrio direito, fazendo um vetor aqui para baixo, de despolarização, uma onda de energia elétrica que vai despolarizando, e vai formar a primeira porção da onda P, no eletrocardiograma. Tá? Então, vai ser aqui o átrio direito. Na sequência, as vias internodais aqui de Bachmann vão despolarizar o átrio esquerdo, tá? Para a esquerda e para trás. O átrio esquerdo fica mais na região posterior do nosso corpo, lá perto do esôfago, tá? Então, ele gera um vetor que aponta para a esquerda e para trás. E essa segunda porção, esse segundo vetor de despolarização do átrio vai formar a segunda porção da onda P, tá? Na sequência, existe uma pausa fisiológica no nó AV. Isso é para dar tempo do sangue sair dos átrios, encher o ventrículo, depois fechar as válvulas atrioventriculares e bombear de novo. Então, existe uma pausa fisiológica no eletrocardiograma, que é uma linha reta, que vai ser o segmento PR, tá? E aqui a gente vai chamar de intervalo PR, o início do QRS até o início da onda P até o início do QRS, esse é o segmento PR, esse é o intervalo PR, tá? E depois a despolarização do ventrículo propriamente dita. A despolarização do ventrículo ela também tem uma sequência, ela gera 3 vetores principais de despolarização, que vão formar o QRS. Então, a primeira onda de despolarização despolariza o septo interventricular, tá? Septo. E quais vetores essa despolarização gera? Não sei se vocês lembram que eu falei que o coração ele despolariza do endocárdio para o epicárdio, ele despolariza de dentro para fora. Então, ele gera vetores aqui do septo à esquerda, nessa direção, e vetores do septo à direita, nessa direção contrária, de dentro do coração para fora. Como o septo à esquerda do VE é mais musculoso, tem mais miócito, o vetor resultante dessa exploração do septo aponta aqui para baixo e para a direita, nessa direção. Essa primeira despolarização septal vai gerar a porção inicial do QRS, essa onda Q. Onda Q aqui nas derivações laterais. Eu vou mostrar no próximo slide. Por exemplo, V6 aqui vai gerar uma onda Q, porque V6 é uma derivação que está desse lado, tá? E é V6. E esse vetor foge de V6. Lembra daquela regrinha que eu falei? Quando o vetor foge da derivação, ele gera uma onda negativa. Quando ele vai em direção, ele gera uma onda positiva. Em V6 aqui, esse vetor septal vai gerar uma onda negativa. Na sequência, vem a despolarização das paredes livres do ventrículo, de dentro para fora, gerando esses vetores aqui, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito.
São opostos também, mas como o ventrículo esquerdo, novamente, é muito mais forte, digamos assim, tem mais miócito, etc., vai fazer um vetor resultante que aponta nessa direção. Então, em V6, a despolarização do ventrículo, da parede livre, vai gerar a onda R, que é a porção média do QRS. Por quê? Porque esse vetor está indo em direção a V6, gera uma onda positiva no QRS, ok? E por último, mas não menos importante, a despolarização das paredes basais. Opa, ficou horrível aqui. As paredes basais dos ventrículos fazem uma onda que tem essa direção aqui para cima. Meu Deus, ficou horrível. É uma ondinha que foge de V6 e gera essa onda S. E na sequência, a repolarização, a onda T, eventualmente a onda U. Tá? É só um remember aqui, mas é importante a gente ter esse conceito dos vetores, porque é isso que vai formar o QRS em cada derivação. A gente falou um pouquinho sobre as derivações também, as derivações do plano frontal, então, D1, D2, D3, AVL, AVF, AVR, que não está aqui, mas estaria aqui, que vão ver regiões específicas do coração. Aqui, D2, D3, AVF, vê a parede inferior, as derivações laterais, D1 e AVL, a parede mais lateral. A gente tem que entender que cada derivação funciona como uma câmera, que vê aquele fenômeno elétrico de uma maneira. Se aquele fenômeno elétrico que vai gerar um vetor está indo em direção a essa câmera, vai gerar uma onda positiva. Se está indo ao contrário, vai gerar uma onda negativa. Tá? Esse é o conceito básico do eletrocardiograma. Quando você entende isso, entende e vai treinando, as coisas vão fazendo mais sentido do que só decorar as coisas. É importante a gente saber isso aqui, porque quando a gente for discutir bloqueio de ramo, as outras alterações, tudo vai fazer sentido, porque vai desviar os vetores e vai gerar aquela alteração que você vê no eletrocardiograma. Mas aí fui criticado porque fiquei só falando de vetor e derivação e eles acharam, não, mas não era aula de eletrocardiograma, então hoje vamos falar um pouquinho sobre eletro mesmo e o tal do papelzinho aqui, como a gente vê. O eletro, a gente tem que olhar ele, entender que cada região ali que você está, cada derivação é uma região do coração que você está olhando daquele local ali como se fosse uma câmera, tá? Então aqui, D1 AVL, a gente chama de parede lateral alta. D2, D3, AVF, vai ver mais a parede inferior. V1 e V2, vai ver a parede septal, um pouquinho do VD. V3 e V4, a parede anterior mais localizada. E V5, V6, parede lateral baixa. Quando você fala em alterações em segmento ST, a gente pode ter uma análise mais topográfica, mais bem dirigida, assim. A parede anteroseptal, então, seria V1, V2 e V3. Parede anterior, quando eu falo só a parede anterior, eu quero dizer de V1 a V4. Parede anterior mais localizada, V3, V4, V3, V4, V5. Então, assim, às vezes não tem uma regra muito específica, às vezes você quer dizer uma coisa e eventualmente tem uma alteração em outra derivação que você não quis dizer, mas de maneira geral, isso aqui seria uma sugestão. Anterolateral, V4, a V6, D1 e AVL. Parede anterior extensa, toda a parede anterior, V1 a V6, D1 e AVL também incluo. A parede lateral alta eu já comentei, lateral baixo V5 e V6, inferior D2 e 3 AVF, quando eu quero ver o VD, V1, V2 e lembrar das derivações precordiais direitas que a gente comentou na outra aula. Então aqui, só para a gente fixar um pouquinho mais esse conceito na sequência de ativação da despolarização do ventrículo esquerdo. Então eu comentei para vocês que o primeiro vetor de despolarização do septo, logo após ele ser liberado no NOAV, gera um vetor que aponta aqui para a direita, nesse sentido. Por quê? Porque o septo, à esquerda, gera aqueles vetores que são mais fortes. Então, o vetor resultante, a somatória dos vetores, vai dar esse vetor aqui. V1 é uma derivação que olha o coração daqui. V6, então aqui é V1. Aqui é V6. Então, o primeiro vetor de despolarização septal, em V1, vai gerar uma onda que vai em direção a V1. Então, uma onda positiva, uma onda R positiva. Se você olhar um eletrocardiograma normal, em V1, ele vai ter uma pequenininha onda R que começa. Em V6, é normal e esperado ter uma pequena onda Q, porque, novamente, esse vetor foge, que é V6. Ok, foi. Por outro lado, na sequência, ativação das paredes livres do ventrículo. Então, o vetor resultante de todos os vetorizinhos gera esse vetor aqui, que vai formar em V6. O V6 tinha uma onda Q, mas está indo em sentido na V6, o vetor, ok? Gera uma onda positiva aqui em V6. Não sei se eu falei muito rápido, se eu atropelei, então, desculpa qualquer coisa. E em V1 está aqui,
essa onda está fugindo de V1, tá vendo? Esse vetor está indo na direção contrária a V1. Então, em V1 ele vai gerar uma onda negativa, que é a onda S. Isso aqui em V1 é normal, esse padrão que a gente chama de Rzinho pequeno, S grande. E aqui em V6 ele formou um padrão que a gente chama de Qzinho pequeno, R grande. Não é uma onda Q, essa onda aqui não necessariamente é uma onda Q patológica, de infarto. É só uma onda aqui que está fugindo dessa derivação. Vai ter um momento no curso que a gente vai falar de onda Q patológica, os critérios, mas não, eu quero que vocês entendam esse conceito inicial. Isso para qualquer derivação. Se você olhar D3, se o vetor daquela polarização está fugindo de D3, vai gerar uma onda negativa em D3. Se for em direção, vai gerar uma onda positiva, tá? Então, então vamos parar de falar e vamos direto para a avaliação de um eletrocardiograma. Como eu estava falando mais cedo, eu aprendi eletro inicialmente na base da orelhada. O que tem esse eletro aqui? Ah, é uma FA, sei lá o que é, um ataque atrial multifocal. Ah, isso é uma ataque, sabe? Uma coisa que daí depois a gente pegou uma sequência mais racional, assim. E a sequência racional não tem segredo. É só você ir na ordem que o eletro vai aparecendo. Qual que é a ordem que o eletro vai aparecendo? Onda P, QRS, onda T. Você vai avaliando cada item por ordem, você vai dar o laudo completo do eletro, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, quais são os passos que a gente tem que seguir para fazer a análise adequada do eletrocardiograma? São esses os passos aqui, tá? Se você ler vários livros diferentes, eles dão sempre sugestões de sequências diferentes. Alguns livros são mais formais, outros são menos, e é uma coisa que meio que varia, assim, sabe? Mas essa é uma sequência boa, assim, para você não deixar passar nada e não se perder, tá? E isso vai ser a base do nosso curso, tá? Esse roteiro aqui vai ser a base das nossas aulas. Então, a gente vai começar discutindo item por item, e as alterações vão surgir em cada item. Assim, você nunca vai deixar passar nada no eletro. Então, um paciente lá que você começou hidroxicloroquina para tratar o COVID dele, você sempre vai ver o intervalo QT, porque vai estar na tua base, vai ser uma coisa medular, você vê eletro sempre do mesmo jeito, tá? E você não vai cometer esse erro de prescrever um remédio que alarga o QT para um paciente que não pode. Tá. Então, ali eu botei um eletrocardiograma para a gente fazer o exercício do laudo dele, tá? Tá. Então, o primeiro passo da avaliação do eletrocardiograma é ver a identificação. Quem é o paciente? Tá? Caneta. Aqui. Então, idealmente, o nome do paciente. Isso parece uma coisa meio idiota a gente falar, mas eu já participei de reunião de cardiologia que a gente discutiu o cateterismo de um paciente errado, né? Definindo se o paciente ia para cirurgia, se era angioplastia ou não, e a imagem que a gente estava discutindo era a imagem de outro paciente. Então, a coisa mais básica em qualquer tipo de exame é sempre verificar a identificação. No eletrocardiograma tem alguns detalhes, assim também, se é homem, se é mulher, se é criança, que existem variações da normalidade. Então, até peso e altura pode ser relevante eventualmente, mas não é rotina na prática. Mas pelo menos checar se o eletro é do paciente, da data que você está pensando que é importante, tá? Na sequência, aspectos técnicos. Eu vou falar cada item com mais calma, é só uma pincelada. Aspectos técnicos, existe uma padronização no eletrocardiograma. Então, ele corre numa velocidade padrão e o QRS ele tem que ter uma amplitude padrão. Então, erros frequentes de interpretação de desvio do segmento ST em eletros que está supervalorizando a padronização, tá? Então, aqui é uma parte mais formal, assim, para você não cometer erros, tá? E aqui, de fato, começa a interpretação do eletro, tá? Como que a gente deve fazer. A gente sempre começa, então, e depois, na sequência, até o laudo, você pode escrever dessa maneira. A gente começa vendo se o ritmo é sinusal, calculando a frequência cardíaca. Na sequência, a gente avalia a onda P. A primeira coisa do eletrocardiograma, vem a onda P, a gente vai avaliar critérios de normalidade e alteração da onda P. E depois vem o intervalo PR, né? Então, aqui na alterações da onda P, você vai ver sobrecarga. Se tiver alteração na onda P, você vai ver que tem sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga atrial direita. O intervalo PR, se ele não for normal, você não vai deixar passar um BAV, segundo grau, Mobitz 2, por exemplo, se você avaliar o PR. Aí depois a gente avalia o QRS. O QRS, a gente vai avaliar o eixo, vai avaliar a duração, a amplitude, áreas inativas. Se você vai fazer essa avaliação sistemática, você nunca vai deixar passar um bloqueio de ramo, um infarto antigo.
uma sobrecarga ventricular direita, ventricular esquerda. Se você fizer essa sequência, você não vai deixar passar nunca. A gente depois avalia o segmento ST, é logo que vem depois do QRS, segmento ST. Assim você não esquece, porque, esqueci como que era a ordem. Olha o eletro e vai vendo o que vem na ordem. O segmento ST, alterações do segmento ST, existem variações da normalidade do segmento ST, existem alterações patológicas, infarto, etc. Mas, às vezes, um bloqueio de ramo pode alterar o segmento ST e você tem que saber reconhecer isso como parte daquele contexto do bloqueio de ramo. E a onda T também, existem padrões de normalidade, existem alterações que são inespecíficas frequentemente, e o intervalo QT, que é muito esquecido, é deixado muito para trás, mas cada vez mais ele é valorizado até como um dado vital, assim, um paciente que está indo mal, está ficando grave, tem artigo falando que pode ser um sinal de que o paciente tem risco maior de morrer, sabe, independente da causa original. E na sequência, uma conclusão, você pode dar uma conclusão do laudo mais objetiva, que é o que eu gosto de fazer no dia a dia, né, tipo, se o eletro é normal, eu concluo ritmo sinusal, frequência tanto, eletro dentro dos limites da normalidade, ou se tem alguma alteração, tem sobrecarga lateral esquerda, eu coloco. Tem autor que gosta de botar cada item, onda P, tantos milissegundos, eixo da onda P, tantos graus, tarará, tarará, sabe, eu acho muito complicado, eu acho que a gente tem que olhar cada coisa, mas também para botar o laudo mais formal não precisa, mas é uma opção da pessoa. Então, vamos para o laudo aqui em questão desse paciente, tá? Aqui, peguei uma bela imagem que não tem o nome... tem o nome aqui, homem, 40 anos, beleza. Na sequência, então, temos que ver a padronização do eletrocardiograma. A padronização, geralmente, ela fica na parte de baixo aqui, escrito, sabe? 25 milímetros por milissegundo. Deixa eu ir para o slide da padronização. Padronização. Identificação do paciente, então, padronização 25 milímetros por milissegundo e 10 milímetros por milivolt, a amplitude, ou N. Tem um exemplo aqui. Então, a padronização, geralmente você vai olhar aqui no cantinho do eletro. Sempre cheque a padronização. Então, o eletro que está correndo 50 milímetros por milissegundo, ele pode ficar com QRS mais alterado, mais largo. Um eletro que está a 20 milímetros por milivolt vai fazer uns QRS bem grandão, assim, e vai dar alterações que não existem de verdade, tá? Então, a padronização, você sempre vai olhar aqui no cantinho, a velocidade que o elétrico está correndo, 25 milímetros por segundo, ok, e 10 milímetros por milivolt. Às vezes ele vai ter um N, o N é o normal. Se ele tiver N sobre 2, quer dizer que está na metade da padronização, seria equivalente a 5 milímetros por milivolt. Ou então ele está 2N, seria 20 milímetros por milivolt. Às vezes a gente tem dúvida se a onda P é sinusal, quero ver alguma coisa com mais detalhe, eu posso correr um eletro em 2N, por exemplo, sabe? Para ver se tem aquela alteração ou não. Estou com a dúvida se tem uma onda delta, quero ver com mais detalhe isso daqui, a gente pode correr o eletro em 2N para ver isso melhor. Então não pode ver que é 2N e não perceber e laudar assim, sabe? Outra maneira de ver aqui a amplitude é ver esses quadradinhos aqui. Tá vendo? Às vezes só tem esse quadradinho aqui, às vezes não está escrito quantos milímetros por milivolt. Tem que ter 10 quadradinhos pequenos dentro desse aqui. 10, imagina que tem 10 aqui. Então tem que ter 10 dentro desse quadradinho. Às vezes tem um quadradão grande que tem 20. Quando tem 20, é porque está 20 milímetros por milivolt ou 2M. Beleza? Padronização. Checar o aspecto técnico. Na sequência, o ritmo sinusal. Nesse caso aqui, o ritmo, se é sinusal ou se não é sinusal. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do ritmo sinusal, eu acho que eu vou deixar para a próxima aula falar sobre outros ritmos, tá? Então, para ser um ritmo sinusal, tem que ter esses 3 critérios, tá? Não basta ter só uma onda P antes do QRS. Essa onda P, ela vem lá do nó AV. E ela despolariza de cima para baixo. Lá do nó sinusal, despolariza em direção ao nó AV, né? Então, aqui, ó, beleza. Então, ela vem daqui, faz um vetor que despolariza aqui para o átrio direito, para baixo, e outro para o átrio esquerdo, para lá. Mas o vetor resultante dessa despolarização é esse aqui, que é a somatória desses 2 vetores. Então, ó, ele aponta nessa direção aqui. Até desenhei meio torto, deixa eu arrumar. Ele aponta, então gera um vetor para cá, gera um vetor para cá, e o vetor resultante, ok, ficou mais ou menos, é mais ou menos a 60 graus. A gente chama que é o eixo da onda P,
escreve assim, SAP. O vetor resultante da despolarização dos átrios aponta em direção aqui a D2, a mais 60 graus. D2 está aqui. Polo positivo de D2 é aqui. Por que que a onda P é sinusal em D2, gente? Por que que ela é positiva em D2, desculpa? Porque ela vai em direção a D2. Se ela fosse ao contrário, fugisse de D2, ela ia ser negativa. Mas a onda P vai ser sinusal em D2 geralmente. E geralmente a gente olha D2 para olhar com mais detalhe a onda P, porque é o vetor onde aponta mais frequentemente bonitinho aqui para D2. Então ele aponta para D2, e em D2 você consegue ver a onda P com mais detalhe, tá? Às vezes ela é meio isoelétrica, D3, por exemplo, aqui, ela tá aqui. E daí ela fica meio plus-minus, positiva e negativa. Lembra de novo? Primeiro ela vai, depois ela foge, quando é 90 graus. Às vezes em D3 não dá para ver muito bem. Mas de maneira geral, a onda P tem essa direção, entre 0 e 90 graus, tá? Porque ela, mais frequentemente, a 60 graus, é a onda P normal, tá? Então, se ela está entre 0 e 90 graus, a onda P tem que ser positiva em D1 e positiva em AVF. Deixa eu limpar aqui. Mas, ó, ela está aqui, né? Esse vetor, ele está indo em direção a AVF. Ele também está indo em direção a D1. Então, a onda P vai ter que ser positiva em D1 e AVF, tá? Quando uma onda P está indo, ó, qualquer ângulo para cá de AVF, vamos supor que for para cá, para cá, para cá, vai ser positivo em AVF. Em D2, em D1, desculpa, qualquer ângulo que vá para cá, vai pagar, D1. Qualquer ângulo que vá para cá, para cá, para cá, para cá, vai ser a onda vai ser positiva em D1. Quando é positivo em D1 em EVF, ele tem que estar na intersecção desses dois, tem que respeitar os dois. Então, positivo em D1 EVF pode ser aqui, aqui, e EVF pode ser aqui também. Mas para ser positivo nos dois, só pode ser aqui, onde eles sim fazem a sua intersecção, entre 0 e 90 graus. Então, quando eu olho uma onda P em D1, e ela é positiva em D1, e ela é positiva em EVF, ela tem que estar, o eixo dela aqui entre 0 e 90 graus, ela tem que ser normal, tá? A onda P, então, tem o seu vetor que aponta nessa direção, a 60 graus, ela vai ser positiva em E1, positiva em EVF. Vamos pegar um outro exemplo. O paciente está num ritmo ectópico atrial. Tem algum outro foco no átrio que está despolarizando. Vamos supor aqui. Essas células aqui, elas adquiriram uma automacidade e elas assumiram o nó sinusal. O paciente pode ser um paciente idoso com uma doença do nó sinusal e ele tem um foco em outro lugar do átrio que está despolarizando e comandando o coração, mais rápido que o nó sinusal. E esse vetor, por exemplo, aponta para cima, está despolarizando de baixo para cima. Como que vai ser essa onda P em D1 e em EVF? Ela vai estar fugindo de D1. Você vai olhar para D1, vai ter uma onda P negativa precedendo o QRS. Negativa em D1, negativa em EVF. Bem, isso aqui não é a onda P sinusal. A onda P sinusal vem lá de cima e aponta para baixo, entendeu? Por isso que a onda P sinusal é positiva em D1 e EVF, e esse é um critério de o ritmo ser sinusal, tá? Então, quero ver se o ritmo é sinusal, eu vou olhar uma onda P em D1 e EVF e vou ver a polaridade dela, se ela é positiva ou se ela é negativa. Ela tem que ser positiva nessas duas derivações. Beleza? Essa é a primeira regra. A segunda regra é que todos os batimentos têm que ter uma onda P de mesma morfologia. Então, eventualmente, ele até tem uma onda P sinusal, mas aí tem outro lugar no coração que despolariza e faz uma onda P meio bizarra, assim. E daí vem uma onda P negativa, sabe? Então, isso aqui não é um ritmo sinusal. Existem vários focos que estão despolarizando ondas P de morfologias diferentes. Então, não pode ser. Então, toda onda P tem que ser bonitinha. Existe, às vezes, eletro que tem... Ah, ficou meio ruim, o paciente se mexeu, varia um pouquinho, sabe? Mas, em geral, a onda P tem que ter a mesma morfologia. E, além disso, cada QRS tem que ser precedido por uma onda P, né? Então, QRS, onda P, QRS, onda P, P, QRS, P, QRS, tá? Então, vamos lá, voltar no exemplo. Ritmo sinusal, D1, tem uma onda P positiva. P positiva, P positiva. AVF, P positiva. Aqui ficou uma morfologia meio ruim, né? Não ficou muito bem. Mas vejam que é porque aqui
ficou meio isoelétrico aqui em EVF, né? A fase positiva e a fase negativa ficou meio parecido, né? Então a onda P ficou um pouquinho feia, né? Mas em D2 aqui, P positiva, P positiva, P positiva. Veja, é um ritmo sinusal, mas tem aqui umas coisinhas, né? Mas assim, na prática a gente sabe que é uma onda P sinusal. A linha de base não tá tão boa, né? Então, às vezes vai formar essas irregularidades, tá? Olha aqui em AVR. Nossa, é uma onda P negativa. Então não é sinusal. Olha onde está a VR. A VR está aqui. Vou limpar aqui. A VR está aqui. Aponta nessa direção. Então, esse é o vetor. Aqui é positivo em AVR. Então, a onda sinusal, ela vai para cá. Tá vendo? Ela se polariza nesse sentido. Fugindo de AVR. Por que a onda P é negativa em AVR? A onda P é sinusal, a onda P sinusal é negativa em AVR porque é normal ela fugir. Se a onda P fosse positiva em AVR, alguma coisa estaria errada, tá? Eu posso falar a onda P sinusal, positiva em D1, positiva em AVF e negativa em AVR. Não é um critério obrigatório, mas ela vai ser por consequência negativa em AVR, tá? Todos os batimentos com onda P de mesma morfologia e cada onda P é seguida de um QRS. Fechou os critérios, o ritmo é sinusal. Um slide falando um pouquinho da mesma coisa que eu já falei, né? O átrio direito, o nosso sinusal polariza um vetor aqui para baixo, vai fazer a primeira fase da onda P, na sequência, o segundo vetor, a segunda fase da onda P, o átrio esquerdo, de maneira que o eixo da onda P aponta nessa direção, vai ser nesse quadrante, positivo em D1, positivo em AVF, positivo em D1, positivo em AVF. Frequência cardíaca. Tem uns livros mais antigos que falam que a frequência normal é de 60 a 100, ou de 60 a 90, mas de maneira geral, a maioria concorda que de 50 a 100 é uma frequência cardíaca normal. E existem algumas regras para a gente calcular a frequência cardíaca, e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode calcular. Uma primeira regra, ela é mais precisa, que é a regra do 1500, mas dá mais trabalho em relação ao cálculo, é mais chato, e a outra é uma regra mais prática, que é a regra dos 300. E depois, quando o ritmo é regular, também a gente vai falar algumas coisinhas, tá? A primeira regra é dos 300. Como que funciona essa regra? Então, eu vou procurar um QRS, aqui é um QRS, tá? Polarizou aqui, que cai em cima de uma onda grossa de um quadradão, tá vendo? Beleza. Aí, eu vou procurar aonde cai o próximo QRS, tá? Então, vamos supor que ele cai aqui o próximo QRS. Opa. Porque ele cai aqui o próximo QRS. Aí, eu vou pegar o 300 e dividir pelo número de quadradões. Então, 300 dividido por 1, a frequência daria 300. Se caísse o QRS aqui, a frequência seria 300. Se caísse a frequência aqui, 150. Se caísse a frequência aqui, 100. E aqui, ó, 1, 2, 3. 300 dividido por 3 dá 100. 300 dividido por 4, 75. 300 dividido por 5, 60. Então, eu pego um número de quadradões e divido por 300, tá? É uma regra mais rápida, assim, de você bater o olho. Porque daí você acaba memorizando. Você acaba não dividindo, mas você sabe que se cair aqui é 300, se cair aqui é 650, 100, 75, 60. Tá? Então, aqui um outro exemplo. Peguei o QRS, que caiu nesse quadradão aqui, e vou ver onde está o próximo. 300, 150, 100, 75, 60. Tá? É uma regra mais prática, mas às vezes não cai sempre certinho aqui, né? Às vezes cai aqui, não cai tão caprichosamente aqui, né? Falar, é mais ou menos 300, né? Tá, essa é uma regra. Vamos treinar aqui, então. E um QRS, eu não quero discutir o eletrocardiograma, eu quero só contar a frequência cardíaca. Então, eu vou na ponta da onda R aqui, e vou ver que ela cai aqui na linha grossa do quadradão. E daí eu vou contando. 300, 150, 100, 75, 60. Opa, me ajudaram aqui, né? Caiu bem certinho. Então, aqui a frequência cardíaca é de 60 batimentos por minuto. Tá? Outros exemplos, aqui também meio chunchados, mas tudo bem. RS, caiu na linha grande aqui. 300, 150, aproximadamente 100. Às vezes ele não dá uma frequência exatamente, mas ajuda. Aqui, a ponta do QRS, caindo aqui. 300, 300, 150. A cardíaca, frequência de 300, 150.
Aqui, está meio apagado, mas 300, 150, 100, 75, 60, 150. E aqui, a ponta do QRS está aqui, eu vou procurar a próxima ponta. Eu podia pegar o começo do QRS também, mas eu acho mais fácil pegar a ponta. Eu posso ir do começo do QRS ao começo do QRS, mas eu posso pegar a ponta aqui, e aqui o livro me ajudou que deixou bem aqui em cima. 300, 150, 100, 75. Aí esse aqui seria 60. Esse aqui se fosse 50. Esse aqui não sei quanto que seria. Esqueci. Aqui, eu quero brilhar na reunião da cardiologia, né? Não, essa taquicardia deu uma frequência de 167, bati o olho aqui 167, né? Existem essas variações aqui, né? Se cair aqui nesse primeiro quadradinho, 250, no segundo 214. Então, assim, tem gente que decora isso aqui. Quem lauda, tipo, 60 eletros numa tarde, todo dia, o cara acaba pegando isso aqui e acaba decorando isso daqui. Mas só saber, né? Esse decora a frequência mais comum, né? Não é muito comum um cara ter uma frequência de 400 aqui, né? Então, geralmente ele tá aqui 150, sabe que o próximo quadradinho é em torno de 135, 116, 125, enfim. Então, essa é uma regra dos 300. Bem simples, bate o olho, o QRS caindo em cima do quadrado grande, vê quantos quadrados tem no próximo. Você pode decorar ou dividir 300 pelo número de quadradão. Então, 300 dividido por 1, se cair no primeiro quadrado, 300 de frequência cardíaca. Se cair no segundo, são 300 dividido por 2 quadrados, 150. 300 por 3, 100, parará, 75. Outra regra mais formal é você contar, não caiu nenhum aqui em cima do quadradão. Então eu pego o QRS aqui e conto quantos quadradinhos que tem na distância entre um RR. E divido 1.500 por esse número de quadradinhos. Então aqui vai dar 20 quadrados, ele fala, né? Então eu pego 1.500 divididos por 20, frequência 75. Se tiver 18, tá? Aí você vai ter uma frequência mais exata, tá? E se o ritmo for irregular, né? Então aqui, aqui a frequência deu 200, aqui a frequência deu 75. Qual que é a frequência? É uma frequência cardíaca média, né? Na FA. O eletro padrão, quando ele tem esse D2 longo, a gente sabe que ele corresponde a 10 segundos. Então eu posso contar o número de QRS aqui. Se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 10 segundos, eu multiplico por 6, que vai dar o total de frequência cardíaca aqui. Então, 19 aqui ele contou, vezes 6, 19 em 10 segundos. Vezes 6, 60 segundos, 1 minuto, 114 de frequência cardíaca média. Outra regra é você saber que em 30 quadradões, aqui não tem os quadradão. Não tem. 30 quadradões tem 6 segundos. Aí você conta quantos QRS tem em 30 quadradões e multiplica por 10. Tá? Só cuidado para não confundir aqui, né? 10 por 6, 6 por 10. Tá? 30 quadradões, 6 segundos. Multiplica por 10, 60 segundos, vai ter o número de QRS. Beleza? Assim conta a frequência cardíaca. Dessas 3 maneiras. Essa aqui é a mais objetiva, 300, 150, 175. Caiu muito aqui, deu um pouquinho a menos 75, 73. Caiu para cá, 78, 80, mais ou menos, né? Quero ser mais formal, tem o toque, 1.500 divididos pelo número de quadradinhos em cada QRS. Ritmo irregular, se tiver o D2 longo, multiplica por 6 pelo número de QRS, ou 30 quadradões, vai ser 6 segundos, multiplica por 10, quantos QRS tem dentro de 30 quadradões. Beleza? Beleza. Ritmo sinusal, frequência cardíaca documentada. Próximo passo, o primeiro passo lá, na nossa sequência de avaliação formal, que a gente vai fazer o curso inteiro, a vida inteira, onda P, tá? O que é uma onda P normal? Quais são os critérios da onda P? E vai ser a nossa aula hoje, vai ser até aqui, tá? Na sequência, a gente vai seguindo. Então, a onda P normal. Como eu já adiantei, o eixo da onda P, o vetor resultante da onda P, está em torno de 60 graus, tá? Entre 0 e 90. Entre 0 e 90. Existem alguns autores que falam que ela pode ser menos 30 até. Mas aí, eu acho que tem que entrar no consenso que a maioria fala entre 0 e 90. Então, ela é positiva em D1 e EVF. É normal ela ser assim. Qual é a amplitude da onda P normal? Qual é a altura da onda P normal lá no quadradinho quadriculado? Até 2,5 quadradinhos em D2.
tá? Em D2, até 2,5 quadradinhos é normal. Acima disso já tem alteração patológica, tá bom? A duração. Então, a duração da onda P aqui embaixo. Quantos quadradinhos aqui embaixo? Então, aqui em cima, até 2,5. Meu Deus, preciso de uma caneta daquelas. E aqui, até 3 quadradinhos. Cada quadradinho tem 40 milissegundos, então até 120 milissegundos, tá? Então, a onda P é menor que 120 milissegundos, menor que 3 quadradinhos. Esse é o critério de normalidade da onda P. A gente tem que olhar aqui na onda P, é fácil. É ver se ela tem, se é positivo em D1, a VF, a morfologia, a amplitude e a duração. A morfologia dela vai ser arredondada em D2, mas em V1 ela é bifásica. Vocês lembram porque ela é bifásica em V1, né? Então aqui, eu vou cortar um tórax aqui. Aqui é a coluna. Aqui é o externo do paciente. O vetor de V1 está aqui. O V6 está aqui. Que é o coração. O átrio direito... Nossa. O átrio direito, ele é mais frontalizado. O VD é retroexternal. O VE é mais atrás. O átrio esquerdo, você lembra que eu falei que ele fica lá atrás do esôfago? Então, ele despolariza primeiro para frente, que é o átrio direito. Em V1, vai gerar uma fase inicial positiva. E depois, ele despolariza para trás lá, para o átrio esquerdo, fugindo de V1, gerando uma onda P negativa em V1. Deixa eu voltar lá no elétron do nosso amigo. E ficou bem pequenininho, sabe? Mas se você olhar, ele tem uma despolarização inicial negativa e depois uma positiva. Ficou meio iselétrico ali, mas tudo bem. Vamos ver outro elétron aqui. V1, ele tem uma fase positiva e depois uma fase negativa. A onda P sinusal em V1, ela é bifásica. Beleza? Essa é a morfologia de uma onda P normal. E, em resumo, as principais alterações da onda P de amplitude e duração vão gerar os critérios de sobrecarga atrial, direita ou esquerda, que a gente vai falar agora, tá? Então, aqui, uma onda P normal, a despolarização inicial do vetor do átrio direito vem aqui para frente, gera essa onda P inicial, átrio direito, e depois despolariza para trás e para a esquerda e gera essa segunda onda. O somatório dessas duas ondas vai gerar a onda P, mas ela como se fosse dois segmentos. Quando você tem alguma patologia no coração que gera uma sobrecarga no átrio direito, dilata o átrio direito, por exemplo, o vetor do átrio direito vai crescer, sabe? O vetor do átrio direito vai ficar grandão. Isso vai fazer um desvio da onda P. Como o vetor ficou maior, a amplitude dessa onda P inicial vai ficar mais alta, tá? Então, uma sobrecarga do átrio direito vai gerar uma onda P com uma amplitude aumentada, tá? Vai ficar uma onda P mais alta. Aqui, maior que 2,5 milímetros, tá? E uma sobrecarga no átrio esquerdo vai aumentar o vetor lá do átrio esquerdo, fazendo que a despolarização do átrio esquerdo demore mais para acontecer e vai aumentar a duração dessa segunda fase da onda P, aumentando a sua duração, o critério formal aqui maior que 120 milissegundos. Ok? Então, a sobrecarga do átrio direito vai aumentar o vetor do átrio direito e vai aumentar a amplitude da onda P, ficando maior que 2,5. Sobrecarga do átrio esquerdo vai aumentar a duração da onda P. Tá? Vamos falar mais detalhes cada critério. Então, a onda P normal em D2, monofásica aqui em D2, bonitinha, arredondada, menor que 3 quadradinhos e menor que 2,5 de altura. Em V1, ela tem a fase inicial positiva, que é o átrio direito, e a fase secundária negativa, fugindo de V1 lá para trás, átrio esquerdo. Tá? Na sobrecarga de átrio esquerdo, vai aumentar a duração da onda P e vai gerar essa forma aqui de dupla corcova, do camelo, tá? Maior que 3 quadradinhos.
Vai formar uma onda P entalhada em D2. Em V1, a fase que representa o átrio esquerdo é a fase negativa. Então, em V1, fica uma onda P negativa, aqui, grandona em V1. Ah, faltou uns slides, agora que eu lembrei. Puxa vida. Tá, tudo bem. Fica uma fase negativa em V1. Grandona aqui. Vai gerar o índice de Morris. O que é esse índice? É quando essa fase negativa ela é maior do que, mais profunda do que um quadradinho. Tem uma duração maior do que um quadradinho. Tem um quadradinho quadrado, tá? Cabe um quadradinho dentro da fase negativa de V1. Significa que tem um aumento do átrio esquerdo, tá? Sobrecarga do átrio esquerdo vai aumentar o primeiro vetor do átrio direito, desculpa, do átrio direito, né? Vai aumentar o primeiro vetor do átrio direito e vai deixar uma onda P mais alta, tá? Maior que 2,5 em D2 ou 1,5 em V1, aqui também é um critério, tá? 2,5 em D2 ou 1,5 em V1, tá? Esse aqui é o principal critério. Beleza? Então vamos lá, botar um slide. Isso aqui, esqueci o que que é. Depois eu vou passar os slides para vocês. Vocês vão ter no celular lá, vou lá dar um eletro, olha na aula lá, e daí você acha os critérios e tem eles aqui. Então, critérios para sobrecarga atrial esquerda. Lembrando que vai ter uma duração aumentada. Mais que 3 quadradinhos de D2, 120 milissegundos. Vai ter uma onda EP bífida entalhada, com a voltagem do segundo componente, do átrio esquerdo, maior que a do primeiro. Tá? Vai gerar aquela onda P bífida. Geralmente a voltagem aqui da segunda porção vai ser maior do que da primeira. Tá? É maior do que a primeira. Sendo que a distância entre as duas corcovinhas, às vezes é normal, tem D2, você vê a dupla corcova, mas formalmente aqui no critério, tem que ter uma distância entre o pico das corcovinhas maior que um quadradinho, maior que 40 milissegundos, ou um quadradinho. Tá? O índice de Morris, ali eu falei. Então, a fase negativa da onda P em V1. Então, assim, você lê isso daqui, quando você lê a primeira vez isso aqui, você não entende essa questão dos vetores, você lê e daqui a uma semana você esquece. Maior que V1, não sei o quê. Daí tem um monte de outro de critério lá de sobrecarga de VE, não sei o quê. Meu, cara, você esquece. Agora, se você lembrar que a polarização do átrio esquerdo é para trás, em V1, foge. Então, você vai saber que a fase negativa da onda P em V1 é o átrio esquerdo. Você vai lembrar que se o átrio esquerdo ficar grandão, a fase negativa da onda P em V1 vai ficar grandona também, tendo mais do que um quadradinho de duração e mais do que um quadradinho de profundidade ou amplitude. Tá? Também tem o índice de Macruz, que é a relação da duração da onda P com a duração do segmento PR, medido, então não é o intervalo PR, é o segmento PR, né? Então P, QRS, segmento PR do final da onda P ao início do QRS, maior que 1,6. E outro critério indireto é o desvio desvio do eixo da onda P para a esquerda, tá? Então, o desvio da onda P, a onda P, lembra, ela é sinusal AVF. Então, aqui, de 0 a 90. Quando sobe para cá, sei lá, menos 15, a gente fala que tem um desvio do eixo para a esquerda. Esquerda. Para a onda P aqui, né? Quando vem para cá, de mais 90, sei lá, 120, tem um desvio do eixo para a direita. E esse quadrante aqui é desvio extremo do eixo. A gente vai falar sobre isso principalmente quando a gente falar da exploração do QRS, mas no caso aqui, na sobrecarga atrial esquerda. Tem um desvio do eixo para a esquerda, por exemplo, está a menos 15. Tá? Isso pode inferir uma sobrecarga atrial esquerda. Um exemplo prático disso, e é elegante, legal isso aqui. Você pega um paciente no consultório, paciente de 40 anos, hipertenso. Aí você documentou lá que o eixo da onda P está a 60 graus. Tá? Depois a gente vai ver como que calcula certinho, não quero entrar aqui no mérito dessa discussão. E daí depois você calcula o eixo, daqui a 3 anos o cara largou tudo, ficou bebendo, fazendo churrasco, 3 anos, engordou 20 quilos, e volta, e você faz um eletro nele, nem eco, faz um eletro ali no consultório mesmo, e vê que o eixo da onda P está a 0 graus agora. Tá? Só disso aqui, você já pode inferir que o controle da hipertensão dele ficou ruim, tem uma sobrecarga atrial esquerda, é um paciente que pode entrar em FA, é um paciente de mais alto risco na sequência. Tá? Então, o desvio do eixo para a esquerda pode sugerir um mau controle da hipertensão aqui, com evolução para sobrecarga atrial esquerda. No eletro, é legal isso. Eu acho, sei lá.
E existe um critério indireto, quando o paciente está em FA, a gente já infere que ele pode estar, que ele tem sobrecarga lateral esquerda. A FA ela pode ser uma causa ou consequência da sobrecarga lateral esquerda, tá? Depois a gente discute um pouco mais sobre FA na sequência do curso, tá? Então, o paciente em FA deve ter sobrecarga lateral esquerda, tá? É um critério indireto. O paciente em FA, ele não vai ter ondas P visíveis, né? Você não vai conseguir inferir isso para avaliação da onda P na FA, porque não tem onda P, tá? Tem onda F. Beleza? Os critérios? Então, aumenta de duração, índice de Morris e onda P bífida. Esses três aqui, com a distância entre os morrinhos maior do que 40 milissegundos. Esses três acho que é o suficiente. Em cima cruz, vir para a esquerda, é menos importante. Sobrecarga atrial direita. Sobrecarga atrial direita, ondas P's altas, tá? Olha em D2, ondas P's altas. Quão alta? Maior que 2,5. Esse é o principal critério. A fase positiva da onda P maior em V1, maior que 1,5, também é um critério aceitável. O índice de Macruz menor que 1, também é um critério, tá? Que se vê a duração da onda P sobre a duração do segmento PR. O normal aqui entre 1 e 1,6, enfim. Critério indireto. Eu vou mostrar nos slides específicos. Sinal de Penhalose e Tranquese, sinal de Sodipalares. Tá? Esqueci de botar os exemplos. Que falha. Tá? No começo da próxima aula eu vou botar vários slides. Nossa. Sobrecarga. Outra coisa, outra dica. Nunca falem que vocês fizeram uma falha na apresentação, tá? O ideal é sempre você finge, joga ali, finge que não aconteceu nada e vambora, tá? Isso aqui é errado, tá? Dica de apresentação, você não pode falar que, desculpa, não sei o que, fiz ontem a aula, não, esconde. Sempre, não, tô há um mês fazendo. Qual é a correlação clínica disso, então? Tá? Para que eu quero saber essa merda? Tá? A sobrecarga atrial esquerda é bem mais comum que a sobrecarga do átrio direito, e ela pode inferir várias patologias, não é específica de uma patologia, com certeza o paciente tem isso, mas o paciente pode ter uma cardiopatia hipertensiva, uma cardiopatia isquêmica com sobrecarga atrial esquerda, associa-se geralmente a uma disfunção ventricular esquerda, então se é o paciente coronariopata sabido, já com sobrecarga atrial esquerda, ele pode ter disfunção ventricular esquerda também, tá? Associada a várias miocardiopatias dilatadas, restritivas, hipertróficas, etc., e valvopatias reumáticas, principalmente, com acometimento da válvula aórtica e mitral. Vai gerar uma sobrecarga de volume ou de pressão no átrio esquerdo, vai dilatar o átrio esquerdo. A comunicação CIA, cardiopatias congênitas também podem evoluir. Sobrecarga atrial direita. Mais comum na prática clínica é secundária hipertensão pulmonar, tá? Essa hipertensão pulmonar, ela pode ser secundária a uma doença pulmonar, então, um coro pulmonar, ou secundária à cardiopatia do coração esquerdo mesmo. Uma estenose mitral vai fazer um aumento da pressão no átrio esquerdo, vai aumentar a pressão nas veias pulmonares, vai fazer hipertensão pulmonar. Qualquer doença no coração esquerdo pode evoluir com hipertensão pulmonar, pode evoluir com sobrecarga atrial direito secundária a essa hipertensão pulmonar. Doenças valvares, estenose tricúspide, insuficiência tricúspide, e existem hipertensão pulmonar de causas mais raras, mas não menos importantes. Pacientes com colagenoses, esquistossomose pode fazer hipertensão pulmonar, idiopática. Vai estudar hipertensão pulmonar, existem N doenças, HIV, que podem causar hipertensão pulmonar, e eventualmente pode evoluir com sobrecarga atrial direita, e isso vai ser já um critério de gravidade, tanto da doença pulmonar, ou independente da doença que causou isso, é um critério de gravidade para a doença do paciente. Então, você está ali no consultório, um eletro, sobrecarga atrial, esse cara é grave, né? Você já sabe que esse cara é grave. Frequentemente também cardiopatias congênitas que sobrecarregam o átrio direito, não vou discutir aqui todas elas, enfim. E independente se é sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga atrial direita, esses pacientes têm maior risco de evoluir com taquiarritmias supraventriculares, incluindo FA. E a sobrecarga biatrial? Nada mais é do que a associação dos critérios da sobrecarga atrial direita com a sobrecarga atrial esquerda, no mesmo traçado eletrocardiográfico, né? Então, pacientes valvares, reumáticos, com múltiplas lesões orovalvares, dupla lesão mitral, eles podem evoluir também, uma infinidade de doenças podem causar isso, né? Então, aqui, critérios de sobrecarga biatrial. Em V1, você vê aqui, é o mesmo eletro. Em V1, você vê que ele fecha o índice de Morris aqui, né? A fase negativa da onda P, tem quase 3 quadradinhos de profundidade aqui, tem quase 2,5 de duração.
Então, sobrecarga atrial esquerda. Aí eu olho em D2, uma baita de uma onda P gigantesca aqui, maior que a onda R do QRS. Maior do que 2,5. Aqui tem 1,5, 2, quase 4 quadradinhos aqui de amplitude. Sobrecarga atrial direita, portanto, sobrecarga biatrial. Beleza? Sem mistério. Os outros critérios. Então, assim, o que vocês têm que entender desses critérios de sobrecarga atrial é que eles são bem específicos, assim. Então, quando o paciente tem isso aqui, é porque, cara, é um paciente grave com uma alteração importante no coração. Mas nem todo paciente com alteração no eco, por exemplo, do átrio direito, vai ter no eletro isso daqui. Então, ele é pouco sensível, tá? Pouco sensível. Eles são pouco sensíveis, mas bastante específicos, né? Então, vários pacientes que têm, às vezes, um átrio esquerdo um pouco aumentado, eles não têm alteração no eletrocardiograma. Mas, quando o paciente já tem, com certeza, no eco, por exemplo, esse paciente já vai ter alteração, tá? Aqueles sinais diferentes, né? Esse aqui é elegante, esse sinal também. Penalosa tranquese. Você vê aqui que o QRS em V1 ele é bem pequenininho, né? E daí em V2 ele cresce bastante, né? Então aqui, a amplitude do complexo em V1 pequeno, menor que a metade da amplitude do complexo QRS em V2. Por que que isso acontece? Aqui o átrio direito está grandão, dilatado, com um volume de sangue muito grande, e ele acaba causando um efeito dielétrico, reduzindo a condutibilidade elétrica da despolarização septal em V1, esconde ali a primeira despolarização em V1, sabe? E fica um QRS pequenininho, e depois em V2 normaliza isso, sabe? É legal o paciente que está em ritmo de FA, por exemplo, que você não tem sinal da onda P, a FA, lembra que eu falei que ela tem uma correlação com sobrecarga atrial esquerda, mas paciente em FA que tem sinal também, você pode inferir que tem sobrecarga atrial direita. Também tem o sinal de Sodipalares, que ele gera uma alteração, o átrio direito vai gerar uma alteração na exploração do septo médio. Você lembra que eu falei que em V1, aqui, a exploração normal do septo é uma pequena onda R, uma grande onda S, ele acaba invertendo essa sequência de despolarização e gera esse complexo QR pela essa alteração de vetores, tá? Mas ele tem que descartar que o paciente não tem uma miocardiopatia, que não tem uma onda Q aqui, na verdade, patológica por infarto. E um sinal indireto de sobrecarga atrial esquerda pela análise do QRS, ele pode também gerar ondas Qs em D1, em AVL, em V5, grandes ondas Qs, também excluindo-se fibrose miocárdica, infarto prévio e Wolff-Parkinson-White, uma via acessória, tá? Mas aqui é menos importante, não precisa saber isso, importante saber aqueles critérios mais formais, assim, só queria botar como parênteses. E aqui relembrando que a fibrilação atrial é um critério indireto de sobrecarga atrial esquerda. É isso, galera. Dúvidas? Alguém tá aqui? Torto na câmera? Cara, essa câmera não tem jeito, tem que arrumar ela. Eu vou jogar no YouTube, tá? Essa aula. E vamos dar sequência ao curso semana que vem. Vamos dar sequência à onda P, depois da onda P vem o intervalo PR, vamos falar um pouquinho sobre os bloqueios atrioventriculares, QRS na sequência, falar sobre eixo, bloqueios, tudo. Tá? Vai ser bem legal o curso, espero que vocês continuem assistindo. Depois eu vou mandar o link da aula quando eu fizer o upload no YouTube para vocês, aí para ter. E os slides também eu vou mandar na sequência os slides também. Beleza, galera? Então tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Desculpa a demora. Foi mais do que eu prometi. Parar aqui. Interromper. Tchau.